Vamos lá, Efésios, isso, 5, a partir do verso 21. E a gente vai entender, então, receber no nosso coração, acredito, a palavra de Deus para a nossa vida, e eu creio que ela vai abençoar as nossas vidas. Amém? Então, vamos lá. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Isso, pode deixar aí ainda. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se, tem gente que tem até arrepio, né? Calafrio. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o que da mulher? E é o chefe? É o chefe? É o dominador? É o dono? Vamos lá, vamos descobrir todas essas coisas hoje. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo, diga em tudo, eita, sujeitas a seus maridos. Que maravilha! Eita, mulherada, tem mulher que chega a coçar assim, né? Vamos lá. Bom, maridos, ame cada um, a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Está dando uma microfoniazinha aqui, Felipe. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha e nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Amém? Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre nós nessa noite a revelação, a compreensão, o entendimento necessário para que a palavra do Senhor possa cumprir o seu propósito na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. No outro domingo, num dos outros domingos aí atrás, que eu ministrei, eu trouxe a compreensão do sacrifício de Jesus, do que de fato é o amor. O amor, dentro da perspectiva humana, lembra que eu falei? É sexo. Mas dentro da perspectiva divina, é entrega, renúncia, sacrifício. Lembra que eu falei isso? Então, Paulo agora em Efésios, ele dá uma dimensão daquilo que nós falamos, ou daquilo que ele mesmo fala, porém dentro da perspectiva da relação conjugal, dentro do relacionamento. Se você ouvir a palavra de Deus hoje e receber ela no seu coração, a sua família vai experimentar uma transformação radical, nesses dias que virão. Amém? Então, para a gente fazer a devida interpretação da palavra de Deus, nós precisamos, eu e você que lê todos os dias a palavra de Deus, você que lê a Bíblia de vez em quando, você que quer aprender a respeito da palavra de Deus e lê a palavra de Deus, eu e você, nós precisamos considerar
3 elementos que são importantíssimos para a correta compreensão, correto entendimento da palavra de Deus. 3 coisas nós precisamos ter. Então, esses elementos, eles são fundamentais, e sem a observação desses elementos, sem considerar esses elementos, nós vamos ter muita dificuldade para compreender de forma adequada as Escrituras Sagradas. São eles a língua, o tempo e a cultura. Se nós não considerarmos essas 3 coisas, você vai fazer da Bíblia a mãe de todas as heresias. Inclusive alguém já disse isso, né? A Bíblia é a mãe de todas as heresias, porque a pessoa pega a Bíblia e, se ela não considerar, e para além dessas 3 coisas, existem outras também, né? Nós vamos falar daqui a pouco. Então, só para a gente entender aqui rapidamente, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Nem você e nem eu falamos hebraico. Eu tenho uma compreensão um pouco vaga do grego, gosto de estudar o grego, estudei grego no seminário, aprendi a traduzir a Bíblia do grego para o português e tudo mais, mas não domino a língua. Eu não falo, por exemplo, fluentemente grego, por exemplo. Eu não sei falar, mas entendo um pouco. Mas eu acredito que você também tenha muita dificuldade de entender o grego. Então a gente precisa considerar isso. Primeira coisa, que a Bíblia foi escrita numa linguagem que não é a nossa. E essa linguagem tem características, tem aspectos nessa linguagem, ou nessas linguagens, e alguns fragmentos da Bíblia ainda também foi escrito em aramaico, né? Então, há aspectos dessa linguagem que é muito difícil vir para a tradução. É muito complicado trazer certos aspectos da linguagem para a tradução. Então, esse é a primeira montanha, né? O primeiro muro que nos separa de uma correta interpretação da palavra de Deus. A língua não é a nossa língua. Nós não dominamos as línguas originais. São bem diferentes da nossa. A segunda coisa que a gente precisa considerar, se nós formos pensar de hoje até o Novo Testamento, ou seja, nos dias que Jesus andou na terra, são 20 séculos que nos separam hoje das Escrituras do Novo Testamento. Se a gente pensar que do Antigo Testamento, e algumas Bíblias tinham isso, o pastor se deve lembrar bem, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, existiam algumas páginas em branco, que é chamado do período interbíblico, ou seja, do último profeta do Antigo Testamento até o primeiro profeta do Novo Testamento, que é João Batista. Então, Deus ficou em silêncio durante 400 anos, quase o tempo de descobrimento do Brasil, né? 500 e poucos anos. Então, só o período interbíblico foram 400 anos. Então, aí, se a gente pensar nos dias atuais, até o último profeta do Antigo Testamento, nós vamos falar aí, então, de 24 séculos. É muito tempo. É uma distância muito grande, né, daqui para lá. Agora, em termos históricos, né, quem estuda história aí sabe do que eu estou falando, em termos históricos, não é tanto tempo assim. Mas, para que a gente tenha uma correta interpretação das Sagradas Escrituras, essa distância que nós estamos do Novo Testamento, principalmente, acaba dificultando sim o nosso entendimento se nós não considerarmos esse aspecto. Então, nós falamos da língua, estamos falando agora do tempo, que a Bíblia foi escrita há muitos anos atrás, e agora nós temos a cultura. Então, era uma cultura bem peculiar, a cultura judaica, e com diferenças consideráveis da nossa cultura. Talvez esse seja o elemento
mais desconsiderado, mais desprezado na busca do conhecimento bíblico e da sua aplicação hoje. Eu acredito que a questão cultural é a questão mais desprezada. E por causa disso, nós vemos erros e interpretações das mais absurdas que nós podemos encontrar por aí. Então, eu vejo como um equívoco muito grande hoje a interpretação das Escrituras sem considerarmos esses elementos: o tempo, a língua, o tempo e a cultura. É como se a gente tentasse enxergar hoje usando os óculos de outra pessoa que não tem o mesmo grau que a gente. Só para fazer aí uma comparação. Então, pensando nisso agora, a ideia da ministração de hoje é trazer ao seu coração a palavra de Deus. Não a minha palavra, não o que eu acho, não o que eu gosto. Nem sempre. Eu acho que essa é o grande desafio do pregador. Não é pregar o que ele acha, não é pregar o que ele gosta, mas é pregar o que de fato a palavra de Deus fala. E isso é muito difícil, porque a gente tende a pregar o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente acha, o que a gente pensa que sabe. Então, biblicamente falando, quero fazer uma pergunta para vocês. Quem tem a palavra final no casamento? Quem é que tem a última palavra quando há uma divergência, por exemplo? Homem ou mulher? Biblicamente falando. Quantos acham que é o homem? Levanta a mão. Pronto. Nenhuma mulher levantou a mão? Ah, tem. Não, estou brincando. Tá. Beleza. Então eu vou continuar nas perguntas. De acordo com o Novo Testamento, Vou um pouquinho mais, vou futucar um pouquinho mais. De acordo com o Novo Testamento, quem tem a primazia, a preferência no casamento? Homem ou mulher? Quantos acham que é o homem? Levanta a mão. Quantos concordam com isso? Muito pouco, né? Já foi menos aí levantando a mão. E uma terceira pergunta, que é muito importante também. Quem é mais importante no casamento, o homem ou a mulher? Eu falo do ponto de vista de Deus. Deus está olhando ali para a relação, então Ele está vendo. Quem é mais importante, o homem ou a mulher? Hã? Os dois? Pronto. Que bom que vocês estão... Que bom que vocês estão respondendo, participando. Para as três perguntas, a resposta é muito simples. Nenhum dos dois, biblicamente falando. Pegou, né? Porque a gente aprende as coisas de uma maneira, a gente aprende as coisas e a gente essas coisas vão sendo, consolidadas dentro de nós, e a gente então acaba aceitando isso, de uma certa forma, o ensino. Mas, sendo bem sincero, a culpa nem é de vocês. E eu quero fazer uma meia-culpa aqui, a culpa é nossa, dos pastores e dos líderes, que muitas vezes não têm a coragem de ensinar a palavra de Deus como realmente ela deve ser ensinada, como ela realmente é. E é como se os líderes, na verdade, tivessem assim medo, sabe? Eu percebo isso, que não, mas se você falar isso lá na igreja, daqui a pouco as pessoas elas não vão corresponder daquela forma e tudo, mas não, nada disso, amados. Sabe, eu percebo que muitas vezes os líderes, eles têm medo de ensinar, o que é uma grande bobagem, porque a verdade que liberta é a mesma verdade que dá uma vida melhor para as pessoas. E eu quero que vocês tenham uma vida melhor. Eu quero que vocês desfrutem daquilo que Deus estabeleceu como princípio para você na relação, no casamento, no trabalho. Então, quanto mais verdade você recebe das coisas de Deus, do reino de Deus, mais condições de uma vida melhor, seja no relacionamento, na criação dos filhos, seja no ambiente de trabalho. Eu acho que a palavra de Deus ela não responde assim todas as nossas necessidades, mas ela traz princípios, eu acredito, que para todas as necessidades. Tem coisas que você pode, por inferência, até aplicar a palavra de Deus ali, eu acho que é cabível,
tem certas coisas que nos convêm, outras não são lícitas, e a gente vai aplicando a palavra de Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que para aquilo que é importante para nós, para a nossa vida na terra, eu acho que para essas coisas a palavra de Deus tem resposta suficiente para nós, e a gente precisa então estar atento a essas questões. Então, vamos lá. Veja o que as Escrituras dizem sobre a relação conjugal. Você notou que antes, você já percebeu isso, você já leu Efésios com esse olhar? Antes da palavra que diz assim, que a mulher deve se sujeitar ao marido, antes dessa palavra, tem uma outra que está lá no versículo 21. É ali que começa o princípio para uma relação adequada, ajustada dentro do casamento. Então, Paulo diz o seguinte lá, isso é ele que está falando, não sou eu, não. Então, eu só estou trazendo para vocês aqui, eu só estou mostrando a radiografia de como deve ser a relação marido-mulher. E Paulo está dizendo o seguinte: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, a primeira palavra que Paulo traz para os Efésios com relação ao casamento é o seguinte: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, essa palavra que traz calafrios para uns e alegria para outros, né? Porque se você não tiver uma interpretação correta das Sagradas Escrituras, você vai usar as Escrituras de uma forma errada, e isso é muito perigoso. Tem aquele filme, o Livro de Eli, eu achei legal aquele filme que tinha um pessoal que estava querendo se apropriar da palavra de Deus, porque eles entendiam que a palavra de Deus ia ajudá-los a dominar, a serem tiranos e dominar as pessoas no mundo. Então, o ator principal, Denzel Washington, então ele se incumbiu, de levar a palavra até um determinado lugar para que lá ela fosse então divulgada, mas da forma correta. É muito legal. Se você puder assistir, você vai gostar. Então, o que significa se sujeitar? Esse termozinho ali, sujeitar. Sujeitar significa tornar sujeito. Significa obedecer ou fazer obedecer a decisão de outrem. Sujeitar, a melhor definição para sujeitar é se submeter. Isso é se sujeitar. Então, Paulo está dizendo para nós, inicialmente, que a relação conjugal, ela precede de uma sujeição mútua. Ou seja, a mulher se submete ao marido, mas também o marido se submete à mulher. É isso que ele está dizendo aqui. O casamento, na verdade, não é uma licença, não é uma concessão para o homem exercer domínio sobre a mulher. Não existe isso nas Escrituras Sagradas. Na verdade, não existe na Bíblia qualquer menção nesse sentido no Novo Testamento. E a gente vai ver isso aqui. Então, veja o que Paulo fala sobre a relação conjugal em outro lugar. Veja o que ele está falando em outro lugar. Está lá em 1 Coríntios, versículo 7, no 3 e 4. Diz assim: o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Olha a cara do sujeito aí de alegria, porque ele vai pagar a devida benevolência à esposa. Olha aí a cara de alegria do marido. Olha que beleza, né? Olha que legal. Então, marido, pague à mulher a devida benevolência, né? É por isso, amados, que nós, maridos, não podemos ficar devendo nada às nossas esposas. De maneira nenhuma. Então, minha irmã, preste atenção no que eu vou te falar. Se seu marido quiser todos os dias te pagar a devida benevolência, receba em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Todos os dias é acrescento meu, viu? A Bíblia manda pagar a benevolência, mas se é todos os dias, né? Isso é algo tão sério e tão importante,
né? Olha aí, o marido pague à mulher a devida benevolência. Você, meu irmão, em nome de Jesus, não deva nada à sua mulher. Não deva nada à sua mulher. Pague. E a mulher também, ela tem que pagar ao marido, está escrito aí. Agora, o que eu queria pontuar nesse texto? Você vai perceber que os textos que nós estamos usando, que nós vamos usar aqui, todos eles na Bíblia são assim, eles trazem responsabilidades mútuas. Você não vai ver nada que o homem tenha que fazer que a mulher não tenha que fazer igual nos textos sagrados do Novo Testamento. Você não vai ver nada que a mulher tenha que fazer e o homem não tenha que fazer. Então, veja, o marido pague a mulher. Da mesma sorte, a mulher pague ao marido também. Então, é uma responsabilidade mútua. Então, meu irmão, paga em nome de Jesus. Amém? E você, mulher, pare de reclamar quando seu marido quiser pagar a devida benevolência. Você fica com dor de cabeça, e fica reclamando, e fica não sei o quê. Deixa esse homem pagar. Ele é um cara correto, ele é fiel. Você casou com um bom pagador. Amém? A gente conta certas coisas aqui, porque não é para humilhar ninguém, nem nada disso. Também não tem propósito de expor ninguém. Mas eu lembro de estar conversando, eu e a Viviane conversando com um casal, e a moça virou para a gente e falou assim, pastor, porque na lua de mel, ele não fez coisinha comigo, não. Eu disse, como é que é, minha irmã? Não, ele não quis, não, coisar comigo. E ele ficou lembrando da mãe. Ele estava com saudade da mãe. Eu falei, como é que é, minha irmã? Que história é essa, minha irmã? Viviane estava comigo também. Que história é essa, minha irmã? Não, ele ficou, estou com saudade da minha mãe. E não pagou a devida benevolência, a moça ficou devendo. Então a gente tem que perceber o seguinte: se o marido tem que pagar a mulher tem que pagar o marido. Então, você paga num dia, ela paga no outro e está tudo beleza. Amém? Na verdade, amado, todas as vezes que a Bíblia fala sobre a relação homem e mulher, ela atribui responsabilidade mútua ao casal. É isso que eu estou querendo falar. Dentro do casamento, tudo o que é previsto para o homem é previsto para a mulher também. Então, ao compreender as Escrituras como elas realmente são, nós descobrimos que Deus não impõe pesos sobre a mulher ou demonstra qualquer favoritismo, qualquer preferência ao homem em relação ao sexo feminino, ou seja, dentro do casamento. Não, você não vai ver Deus com preferencialismo, com alguma coisa nesse tipo. Na verdade, e eu preciso falar isso para você, é o Novo Testamento que restaura a dignidade da mulher como pessoa, como um ser humano. É o Novo Testamento que, na verdade, destitui a dignidade de objeto ou de cidadã de segunda classe e dá à mulher um novo estigma, uma nova personalidade. Na verdade, a mulher deixa de ser objeto no Novo Testamento e ela passa a ser considerada pessoa. Então, a gente vai perceber isso de uma forma muito clara no Novo Testamento, e são essas percepções, esse valor que a mulher é dada, ela é tida no Novo Testamento, que dentro do relacionamento conjugal, quando é considerado o relacionamento, o casamento se torna algo completamente diferente. Eu acredito que nós temos muitas dificuldades no casamento, muitos problemas aparecem no casamento, no relacionamento, porque muitas vezes nós não pensamos sobre isso, sobre o valor, sobre a dignidade do outro, sabe, amados? A gente então trata o outro muitas vezes de uma forma completamente equivocada e ainda acha que tem respaldo na palavra de Deus, quando na verdade não tem qualquer. Então, a gente vai ver outros textos importantes como esse: a mulher não tem poder. Coloca aí, passa aí. Está pequenininho, mas eu vou ler para vocês. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Quem tem? O marido.
Para por aí o texto? Não. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. Quem tem? A mulher. Olha o equilíbrio que Deus estabelece na palavra sobre o homem e mulher. Então o homem faz o que quer com a mulher? De forma nenhuma. A mulher faz o que quer com o homem? De forma nenhuma. Então, quando Paulo trata da mulher no contexto do relacionamento conjugal, ele não a vê como alguém inferior ao homem. Olha que coisa nova para a gente. E a gente vai ver que alguns textos do Novo Testamento são interpretados da forma errada e são ensinados na igreja da forma errada. E isso traz um problema enorme. Vai arrebentar lá no relacionamento conjugal. Então, quando Paulo ele olha para a mulher, ele não a vê como alguém inferior, como alguns interpretam. Os mesmos direitos e privilégios que o homem tem na relação conjugal, a mulher tem também. Será que é difícil ensinar isso? É difícil ensinar isso? Não, mas isso não é ensinado. É ensinado que você tem que submeter ao seu marido, e não importa o que ele faça, se submeta a ele, ora por ele, aguenta calada, e o cara está arrebentando com o casamento, está destruindo com a família, mas você tem que se submeter ao marido, porque a palavra de Deus diz isso, e isso não é verdade. Nós vamos ver agora o que a palavra de Deus fala sobre o que é submissão. É importante que haja submissão no relacionamento. Essa submissão é uma relação mútua. A mulher se submete ao marido, mas o marido também se submete à mulher, e de outra maneira, se não for assim, não vai haver casamento. Não vai. É por isso que há brigas e confusão, e disputas e pelejas dentro do casamento, porque nós não aplicamos, não compreendemos e não aplicamos a palavra de Deus na nossa vida. Então, quando a gente vai para 1 Coríntios, por exemplo, Paulo está falando ainda, eu estou trazendo o que Paulo está ensinando para a gente sobre relacionamento conjugal. Passa aí, 1 Coríntios, o próximo slide. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento o quê? Qual é a palavra aí? Mútuo. Por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Nesses 3 textos que nós vemos 3 coisas interessantes. Pagamento mútuo, domínio compartilhado e privação consentida. Todas as 3 coisas envolvem, consenso de marido e mulher, pagamento mútuo, a mulher paga ao marido, o marido paga a mulher também. Nós vimos domínio compartilhado, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, a mulher tem. O que é isso? Domínio compartilhado. O mesmo domínio que o marido tem, a mulher tem também. E agora nós vemos o quê? Não vos priveis um ao outro. Amor, meu irmão, eu vou orar, e você que se vire aí, eu vou ficar aqui uma semana em jejum, e não vai ter coisinha no casamento essa semana, e peraí, não é isso que a Bíblia está falando ali. A Bíblia está falando de privação consentida. Meu amor, eu vou orar, será que você pode permitir, será que você aceita essa semana a gente ficar sem fazer coisinha, e a gente orar um pouquinho mais sobre as dificuldades da vida? Meu amor, amém, a gente está precisando mesmo, vamos lá. Aí daqui a pouco, o sujeito está orando 1 mês, 15 dias, e o relacionamento, então, ele fica vulnerável, e o homem fica vulnerável, ou a mulher fica vulnerável. Então, o que acontece? O que Paulo está dizendo aqui? Que nós devemos, consentidamente, podemos nos apartar, está falando de relacionamento conjugal, vida sexual, temporariamente. Isso não pode ser muito demorado, para que Satanás não encontre ali ocasião, um ambiente favorável para nos tentar, mas isso precisa ser por pouco tempo, por um determinado tempo, de forma consentida, mas depois ele está dizendo, vocês precisam se ajuntar novamente. Então, o texto de 1 Coríntios 3 fala dessas 3 coisas: pagamento mútuo, domínio compartilhado e privação consentida. Ou seja, tanto os direitos como os deveres são iguais para o casal, para homem e mulher no casamento. Todos os direitos e privilégios são iguais. No casamento, aquela expressão que a gente costuma ouvir de vez em quando, quem manda aqui sou eu. No Novo Testamento não tem respaldo para isso, sabe? Quem manda aqui, o homem, falando, claro, quem manda aqui sou eu.
né? Não existe esse respaldo nos escritos paulinos. Então eu quero destacar apenas uma coisa aqui que eu acho muito importante com relação à privação no casamento, e Deus trouxe algo para eu colocar para vocês, no meu coração, para eu colocar para vocês de uma forma muito clara. Tomem cuidado com isso, porque a incontinência, Paulo está dizendo, pode se tornar um recurso perigoso nas mãos de Satanás, um fator de tentação no casamento. E, por mais incrível que pareça, nós encontramos no aconselhamento casais, irmãos saudáveis, que após o casamento, mas eu não quero ter relacionamento conjugal, eu não sabia que era assim, e aí quer, dentro do contexto do casamento, ter uma vida casta. Então, preste atenção no que eu vou falar com você. Se você tem dom de celibato, não case para não destruir a vida de ninguém. Se você não tem aptidão para a vida conjugal, você não pode casar. Porque se você casar, dentro do contexto do casamento, vida conjugal tem que fluir, tem que acontecer. Então, o que Paulo está dizendo? Que a incontinência é um fator de tentação. E uma das coisas mais difíceis, mais terríveis para se curar num relacionamento conjugal é a traição. É uma coisa difícil, dolorosa. Ninguém, eu vou repetir de novo, ninguém está imune às tentações sexuais. Nem o marido mais dedicado, nem a esposa mais santa, nem o líder cristão mais consagrado está livre de sofrer ou de causar uma quebra de aliança. Ninguém está livre disso. Ninguém. Então, a traição conjugal, ela é dolorosa, muito dolorosa, e ela deixa marcas profundas na família e por muito tempo. Não é fácil curar um casamento ferido pelo adultério. Por quê? A gente vai entender hoje. Adulterar é dar para uma pessoa de fora da relação o que não pertence mais individualmente ao cônjuge. Isso é adulterar. É você, de uma certa forma, adulterar é fraudar, mas no contexto do casamento não é isso. Pode ser fraudar o outro, né? Mas, tecnicamente falando, o que é um adultério? É você dar para alguém de fora da relação aquilo que não pertence mais individualmente a você. Porque nós lemos aqui que o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. Quem tem? A mulher. Então, se você imaginar que você está dando para uma outra pessoa aquilo que não é seu, fica bem mais fácil a gente entender a profundidade do que nós estamos falando. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, tem o marido. Nós vemos isso aqui. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, tem a mulher. Então, nenhum dos cônjuges, nenhum deles, nenhum de nós, nem eu, nem a mulher, nem a minha mulher, nenhum de nós tem o direito de dar para outra pessoa aquilo que não nos pertence mais. Aquilo que não é mais nosso. Não é só uma questão de relacionamento sexual, né? Não é só dar o sexo para outra pessoa, não é só isso. Mas é de dar para quem não tem direito um afeto que não é literalmente devido. Você vai dar um afeto para uma pessoa que você não deve isso a ela. Então, por isso que o adultério machuca muito. A traição, de certa forma, é um roubo. Você está roubando do outro, do seu parceiro, ou da sua parceira, da sua esposa, ou do seu marido, alguma coisa que não é mais seu e está dando para uma terceira pessoa. Ninguém aceita isso. Então, é um roubo de algo que pertence ao outro no relacionamento. Então, é importante a gente entender esses aspectos tão complexos da vida do casal. Agora, qual é a melhor proteção para evitar a traição no casamento? O que a palavra de Deus fala sobre isso? A valorização do seu cônjuge. Valoriza o seu cônjuge.
Mas não somente isso. Saiba também que a traição no casamento é um adultério contra toda a família, primeiramente, contra si próprio e contra Deus. Então, quando um homem trai a esposa ou a esposa trai o marido, ele está traindo a si mesmo, ele está traindo a Deus, ele está traindo aos filhos, ele está traindo aos amigos, ele está traindo todo mundo. Quando você pensa nisso, quando você imagina isso, quando você tem entendimento disso, você, meu Deus, isso é algo muito sério. Então não é somente um atentado contra o marido ou contra a esposa, como as pessoas gostam de imaginar. É importante a gente deixar claro que não é somente o apóstolo Paulo que ensina essas coisas, não, sabe, irmãos? Existem outros apóstolos também, outras pessoas nas Escrituras que estão ensinando essas coisas também. E a gente pode aqui mencionar 1 Pedro, por exemplo. O que Pedro fala? Eu gosto muito desse texto. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Aí ele vai dizer, ele usa o termo igualmente. Igualmente. Então, preste atenção, porque tanto Paulo como Pedro vê uma relação de igualdade no casamento. Olha o que ele está dizendo assim, igualmente, vós maridos, coabitais com ela, com entendimento, dando o quê? Honra à mulher, como vaso mais frágil. A gente precisa entender isso aí, porque por causa disso aí, existe uma série de doutrinas e de entendimento errado com relação à mulher, né? Então, a gente vai explicar um pouquinho sobre isso, como vaso mais frágil, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Pedro está dizendo que marido que não trata bem a mulher tem, o céu travado. Você vai orar e Deus não vai responder. Então você precisa conviver com ela com entendimento, sabe? Você precisa viver com a sua esposa, tendo compreensão da vida comum, da vida conjugal, entendendo que a mulher é diferente de você, compreendendo os aspectos da vida comum conjugal, mas dando honra à mulher. A mulher se submete ao marido, mas o marido também honra a esposa. Então, mais uma vez, há uma relação de mutualidade, de cumplicidade. Eu acho interessante essa expressão como vaso mais frágil, porque tanto o homem como a mulher, no Novo Testamento, são considerados vasos, né? Então, Paulo também fala que nós somos vasos de barro, o tesouro que está em nós, que é Cristo, que é a preciosidade. Paulo vai falar sobre isso. Mas tanto o homem como a mulher é considerado um vaso no Novo Testamento. Essa expressão aí no grego é como uma mobília de algum lugar, um utensílio, né, de uma casa, um móvel de uma casa importante. E quando a gente ouve essa expressão, o vaso mais frágil, as pessoas constroem uma ideia de que a mulher é o sexo frágil, né? A mulher é o sexo frágil, tudo mais. Só que isso não tem respaldo no Novo Testamento, não é isso. A verdade é que a única diferença do homem para com a mulher é que o homem fisicamente ele é um pouco mais forte do que a mulher, fisicamente. Eu até coloquei uma foto ali de uma mulher que é musculosa, né, que é malhada, marombeira, que hoje as mulheres também malham, correm, têm outros desenvolvimentos. Mas essa declaração de Pedro, a gente precisa entender essa declaração de Pedro e destrinchar essa declaração de Pedro, porque ela tem um elemento de verdade. Quando nós analisamos o texto a partir do contexto cultural, foi por isso que eu falei lá no início, que existe a língua, existe o tempo e existe a questão cultural. O que está inserido nesse texto aí que as pessoas desconsideram completamente? Primeiro, que nos tempos em que Pedro escreveu esse texto, a mulher ela era severamente oprimida na sociedade. Ela era reduzida quase que à posição de uma propriedade.
de um objeto, quando Pedro escreveu isso daí. Então, existe, na verdade, uma questão cultural nesse texto aí que precisa ser considerada. Na verdade, a mulher é apenas fisicamente mais frágil do que o homem. O homem, fisicamente, ele é mais forte do que ela. Mas emocionalmente, cognitivamente, não existe nenhuma diferença entre o homem e a mulher. Só isso, só a questão física apenas. Então, a posição bíblica do homem e da mulher no relacionamento conjugal é de sujeição mútua. Porque a gente precisa só entender isso, que a mulher ela é um pouco mais frágil em comparação à questão física do homem. Sabe? E aí a pessoa pega essa ideia aí de que a mulher é o sexo frágil, a mulher, né, ela é mais fraca, e aí cria-se todo um contexto o judeu, ele fez muito isso. Então, muitas coisas que nós vemos hoje na nossa sociedade, vêm de lá, vêm da cultura judaica, de toda uma opressão que existia sobre a mulher. E a gente precisa considerar essas coisas. Só que a posição bíblica do homem e da mulher no relacionamento conjugal no Novo Testamento é de relação, de privilégios e de deveres mútuos. De outra forma, não existe maneira de o casamento dar certo. Não há um único texto no Novo Testamento que impõe qualquer julgo desigual sobre a mulher, tente rebaixá-la ou descaracterizá-la como ajudadora idônea. A palavra de Deus diz que a mulher é ajudadora idônea, competente, capaz. Então pense comigo, nesse momento, pensa agora comigo. É mais fácil uma pessoa entender corretamente a Bíblia ou interpretá-la de forma errada? O que você acha? Interpretá-la de forma errada. Para entender da forma certa as Escrituras, demanda o quê? Leitura, estudo, ação do Espírito Santo, discernimento espiritual da letra. Sim ou não? Assista esse vídeo agora comigo. Passa aí, minha irmã. Você vai ver agora uma história muito estranha. Ela envolve um homem que se diz pastor evangélico, a vizinha dele e o marido da vizinha. Acompanhe só. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. Que é esquisito, é? Eu nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A igreja entrando no céu. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão. Pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? Pedro 3. Aqui.
vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver aqui. Não houve uma interpretação equivocada? E adúltera. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo nisso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco, na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão, ou com a Bíblia, ou qualquer outro livro, levando as pessoas a errar. Eu conheci esse pastor, Francisco Mecenas, o que falou no final, né? Pastor da Igreja Batista da Parada do Canto. Então... Não, o último, o cara que é sério. Mas vocês viram um acento, ele entendeu errado, e na hora de ler, ao invés dele entender mulher adúltera, está aí o texto, volta aí um pouquinho, não precisa não, senão vai entrar o vídeo de novo. Mas ele entendeu, vai lá e adultera. E aí ele foi e adulterou. Assim como outros também, quando leem isso aqui, isso, ótimo. Quando leem isso aqui, entendem errado. Olha o que está escrito aí. Vamos lá. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda submissão. Aí Paulo vai dizer, não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes, devem ouvir em silêncio. Até grifei aí, marquei os dois em silêncio para vocês verem que Paulo estava azedo com a mulher nesse dia, né? Porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva, e não foi Adão o enganado, a mulher que foi enganada e o resultado foi o pecado, então você, mulher, é culpada de toda a desgraça que tem na humanidade. É isso que Paulo está dizendo, né? Mas as mulheres serão salvas dando à luz filhos, então se você tiver filho, você não precisa nem aceitar Jesus, você vai para o céu direto. Desde que continuem a viver na fé, no amor e na santidade e com discrição. Vamos entender o que Paulo está falando aqui? Aqui tem 4 coisas aqui, num texto só de Timóteo, num fragmento desse tamanho das Sagradas Escrituras, tem 4 coisas. Tem aqui o pensamento da sinagoga daquele tempo. Na sinagoga, o que é uma sinagoga? A sinagoga, só para fazer uma paráfrase bem grosseira, seria a igreja no Velho Testamento. A sinagoga tinha louvor, a sinagoga, a Bíblia era aberta. Vocês lembram quando Jesus entra na sinagoga e ele lê o livro de Isaías, ele diz assim, o Espírito Santo está sobre mim, me ungiu para pregar as boas novas, e ele vai falando, depois ele diz assim, hoje se cumpriu essa palavra aqui e tal. E o pessoal da sinagoga pegou ele e levou para um penhasco e queria jogá-lo de lá de cima. Então, a sinagoga era a igreja do Antigo Testamento. Preste atenção, na sinagoga, a mulher tinha que ficar em silêncio, ela não podia orar em voz alta, e ela não podia ler a Bíblia, as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento na sinagoga. Por que ela não podia fazer isso? Porque o judeu entendeu o seguinte, que a primeira vez que a mulher exerceu influência sobre o homem, induziu ele ao pecado, e toda a desgraça que tem no mundo foi por causa da mulher ter exercido influência sobre o homem. Então ela é culpada de todo o pecado. Então, já que ela, ao exercer influência sobre o homem, levou a humanidade ao pecado, então ela não vai mais exercer influência sobre o homem, e a partir daquele momento, então, eles entenderam o seguinte, que a mulher não tinha mais nenhum papel de autoridade sobre o homem. Esse era o pensamento da sinagoga. Aí você se pergunta, mas Paulo é um homem de Deus, como é que ele vai colocar um pensamento da sinagoga para a igreja no Novo Testamento? Pronto. Provavelmente, aqui nessa igreja, onde Timóteo era pastor, estava havendo algum desajuste, algum problema. A gente vai notar que Paulo fala 2 vezes que a mulher deveria aprender em silêncio e ouvir em silêncio.
Ele fala isso 2 vezes no texto. Então, provavelmente nós estamos aqui diante de um problema local, estamos diante de uma situação específica, onde algum desajuste, nós não sabemos bem o que é. Nós vamos, inclusive, ver Paulo falando em outro lugar em Timóteo, que pelo fato dele ser jovem, que ele não deveria desprezar, né, não deveria se intimidar diante disso. Então, o que acontece, na verdade? Paulo está aqui, provavelmente, diante de um problema local, aqui, onde ele identifica talvez algum desajuste, alguma situação de desordem no culto, e ele diz assim, não, espera aí, volta, pode voltar. E ele diz, vamos aprender vamos ter ordem aqui, vamos ficar em silêncio. Só que isso vem de uma cultura da sinagoga. Agora, quando ele diz assim, olha aqui que ele fala, não permito que a mulher ensine aos homens, nem que tenha autoridade sobre ele. É uma coisa do apóstolo, dele. Ele não está dizendo aqui que isso é mandamento divino. E ele faz isso de vez em quando nas Escrituras, como lá em Coríntios, quando ele diz assim, digo, não Senhor, mas eu. E aí ele vai dizer, né, que era bom que o homem não tocasse em mulher, que se o homem não pudesse casar era a coisa melhor do mundo, que ficasse igual a ele, mas por causa da tentação, das dificuldades, então se você não tem o dom do celibato, não pode ficar sem se casar, é melhor casar do que também ficar abrasado, é melhor você casar do que você ficar no pecado. Então Paulo está dizendo o quê aqui? O que ele está dizendo? Ele não permite, é uma coisa do apóstolo, e eu acho que isso é a coisa mais linda que tem nas Sagradas Escrituras, porque não foram anjos que escreveram as Escrituras, foram homens com limitações. Nós vemos aqui as limitações do homem. Então nós precisamos entender aqui que esse texto está falando de uma questão cultural, está falando de uma opinião pessoal de Paulo. Aqui tem a palavra de Deus, eu até grifei ali, quando ele diz assim, depois, porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva. Então aqui tem uma mistura de cultura, de opinião de Paulo, da palavra de Deus e do pensamento da sinagoga, onde a mulher na sinagoga não valia bulufas nenhuma. A mulher no Antigo Testamento não valia nada, a verdade era essa. Inclusive ela era considerada cidadã de segunda classe. Na sinagoga, para vocês entenderem, um menino tinha autoridade para ler as Escrituras, mas uma mulher adulta não podia ler, porque ela não tinha valor. Ela não tinha valor nos dias de Jesus, tanto é que não tinha, que os judeus estavam repudiando a mulher por qualquer motivo, e Jesus então fala com eles, olha, se vocês continuarem fazendo isso, vocês vão cair no adultério. Então, o que nós estamos vendo aqui? Ele está dizendo, aqui a palavra de Deus, primeiro Deus fez Adão e depois Eva. Pense comigo agora para a gente poder entender exatamente o que está estabelecido na palavra. Preste atenção, em todo lugar tem que ter um líder. Você concorda comigo ou não? No trabalho, tem lá o chefe, tem lá o coordenador, o gestor, tem todas essas coisas. Então, no relacionamento conjugal, eu gosto muito de trazer uma analogia, uma paráfrase do carro. Eu acho que é a melhor forma da gente entender qual é a posição do homem e da mulher no relacionamento, para que a gente possa, eu acho que caminhar, desenvolver a velocidade que Deus deseja no na nossa vida, no nosso casamento. Pense num veículo. Alguém tem que dirigir, você concorda comigo? Sim ou não? Pronto. A pessoa que está ao lado do motorista, ela está exatamente na mesma posição. Então pense que Deus estabeleceu o homem como motorista. A mulher está ao lado. Ela não está atrás. Quem vai atrás? Os filhos. Os filhos estão em submissão ao casal. Agora, preste atenção comigo. Às vezes, acontece isso bastante comigo. A gente está dirigindo para Vitória, é longe, aí dorme Viviane, dorme as crianças, e eu estou ali cansado, mas eu não posso dormir, porque se eu dormir, o acidente é certo. Então, sobre mim pesa uma responsabilidade maior, que é a de cuidado. É essa a posição
do motorista. Então, ele tem que ter uma atenção maior na estrada, ele tem que ter um cuidado maior, porque o que ele está levando dentro do carro é muito precioso. É a vida dos seus filhos, da sua família, da sua esposa. A mulher está do lado, né? Ela está numa posição ali de ajudadora. Por isso que ela fica às vezes falando, ó o quebra-mola, ó não sei o quê, ó não sei o quê. Você tem marido, você quer dirigir? Você já disse isso? Né? Ó o buraco. Né? A mulher ela está sempre ali ajudando, né? E é bom, porque às vezes ela... Ó o carro na frente. A Viviane já me livrou de vários problemas. Mas, continua o raciocínio comigo. Quando o carro quebra, aí a coisa tem que ser empurrada, você já reparou? Tem que forçar, a gente tem que empurrar. Então, o motorista que está ali, ele tem alguma dificuldade, ele precisa fazer alguma força para o carro andar? Não, o carro anda sozinho. O problema é quando quebra. Aí quando quebra, o que acontece? Alguém tem que empurrar, a coisa tem que ser forçada. Então, olha que coisa interessante. Deus estabeleceu o homem como o líder. Alguém tem que ser o líder. E essa expressão aqui de Paulo, cabeça da mulher, é importante a gente entender isso, porque ela é usada por Paulo no texto sagrado, que nós lemos agora, mas ela tem uma compreensão completamente diferente da que nós temos. Quando nós ouvimos essa expressão, o homem é a cabeça da mulher, o que vem à sua mente? Fala a verdade, logo, de primeira, o que vem à sua cabeça? É ele que manda, não é isso? O homem é o cabeça da mulher, então a primeira coisa que vem na mente é o seguinte, é ele que manda. Essa é a verdade. Só que não é isso que as Escrituras estabelecem. O que as Escrituras estabelecem? E você vai ver comigo agora no texto seguinte, que ele é o texto que traz revelação para essa expressão de Paulo. Essa expressão, cabeça da mulher, tem muito mais a ver com gestão do casamento do que propriamente domínio sobre ele. Por que eu estou dizendo isso? Note que um bom gestor, ele atua para atender às necessidades daqueles que estão no perímetro da sua administração. Ou seja, toda vez que o gestor ele faz coisa errada lá, ele quebra a empresa. Se o gestor ele tira demais recurso para ele, administra mal, o que acontece? Ele quebra a empresa. As melhores empresas são aquelas que os gestores administram para os outros. E assim também é com o casamento. Então, o gestor, ele é aquele que está cuidando de tudo. Ele é o responsável pelo cuidado para servir melhor aos outros. Então, a ideia de cabeça é alguém que é mais responsável do que privilegiado. E se nós não entendermos isso como homens, nós não vamos conseguir liderar as nossas mulheres, porque elas são inteligentes, elas têm a mesma capacidade, às vezes são mais estudadas, ganham mais do que a gente. E se você não souber liderar essa mulher, o que acontece? Está me humilhando. A primeira coisa que o homem se sente é humilhado. Por isso que nós precisamos aprender os princípios de Deus para o casamento. Qual é o papel do homem? Você é o líder, você é o gestor. Mas você não faz o que quer. O gestor ele não faz o que ele quer, o que ele acha. O gestor faz o que é melhor para todos. É interessante falar sobre isso porque esse psicólogo estadunidense, eu tenho esse livro, eu acho que bem uns 20 anos, Larry Crabb, O Silêncio de Adão. Esse livro é muito bacana. Olha o que ele diz. Vou só ler um pedacinho aqui e um trechinho do interior que eu separei, para a gente entender a importância do papel do homem na relação. Um dos traços mais notáveis da personalidade masculina é a omissão. E eu vou aqui falar do contexto para vocês. Quando a serpente estava tentando Eva
no jardim ali, naquele momento terrível. Tem gente que acha que Adão estava lá jogando pedra no lago, né? Sabe aquela pedrinha que você joga assim, ela vai batendo na água e vai... Ou estava dando nome aos animais, ou estava contando os boizinhos e tal. Mas não é isso que as Escrituras dizem. As Escrituras dizem que Adão estava do lado dela. O termo hebraico é ao lado. Então, por que ele chama o homem de omisso? Sempre que as coisas ficam confusas ou apavorantes, os homens se contraem, se calam, se afastam. Esse comportamento fica muito claro no casamento, mas não apenas nele. Também se manifesta nos demais ambientes do universo masculino. Por que a omissão é uma marca tão forte entre os homens? Por que a maioria deles não assume com naturalidade a liderança que Deus lhes deu? E aqui eu quero ler um trechinho aqui dentro para vocês compreenderem uma coisa muito importante. Gênesis 1, 27 nos diz explicitamente que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Nessa passagem, a palavra homem é traduzida da palavra hebraica zakar, que significa aquele que se lembra. Que palavra curiosa para descrever o homem. Talvez esperássemos uma palavra que significasse aquele que é forte, aquele que lidera, ou aquele que é poderoso. Mas em vez disso, o homem é descrito como alguém que se lembra. Por quê? Na página seguinte, ele vai responder. Somos criados para nos lembrar das palavras de Deus e da obra de Deus. Vocês lembram da recomendação que Deus tinha dado a Adão? Não comereis. Deus não fala com Eva. Ele fala com Adão. Não comereis desse fruto. No dia que você comer desse fruto, você vai morrer. Então, qual era o chamado de Adão? Para lembrar das palavras de Deus. Para dizer para Eva, olha, Deus disse isso. Mas ele não faz isso. Adão fica completamente calado. E ele continua. Os homens são criados para se lembrar das palavras de Deus e da obra de Deus. Os homens são chamados a se lembrar de Deus, contando fielmente aos outros quem Ele é e o que tem feito. Esse é o nosso chamado. Nós somos chamados para lembrar de Deus e trazê-lo para dentro do nosso lar. O nosso chamado é para se lembrar, zakar, aquele que se lembra. De quê? Das orientações de Deus. Das direções de Deus. Para o nosso lar, para a nossa família, para a nossa esposa, para a nossa mulher, para os nossos filhos. Então, como gestor, nós devemos cuidar melhor, servir melhor a nossa família. Esse é um dos textos mais mal interpretados do Novo Testamento, que diz assim: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Olha que revelação incrível. E a gente lê isso e não entende, né? Estava falando com o Viviane essa semana, Viviane, poxa, Paulo, é mesmo, eu não tinha percebido isso. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e dois serão o quê? Serão o quê? Uma só carne. Se só tem uma só carne, então quem é que vai mandar no casamento? Quem é que manda no casamento se é uma só carne? Quem é que manda? Uma só carne. Não tem disputa no casamento mais. Não tem relação de peleja, eu aqui mando aqui, você tem que fazer o que eu mando, você tem que obedecer. Não tem, porque são dois agora que virou um. É uma unidade. Então, se há uma unidade, olha que coisa tremenda. A relação que Paulo faz é do cabeça com o corpo. É essa a imagem que ele traz, de Cristo com a igreja. E é interessante porque se você é normal, você está lá, né, fazendo a comida no fogão, você está esquentando alguma coisa, aí de repente você encosta o braço no fogão quente. Aí é assim que acontece, né? A mente diz assim, ei braço, tira o braço daí, porque está te queimando. É assim que faz? Aí você puxa na hora, né? Assim, é uma simbiose, é uma relação tão ligada da mente que
a gente faz coisas que o cérebro manda e a gente nem percebe que o cérebro está comandando aquilo ali. Mas é algo que está havendo um comando, mas há uma unidade, há uma ligação tão profunda do corpo com o cérebro que o corpo age instintivamente sob o comando do cérebro. E a gente não vê isso no relacionamento conjugal. A gente vê pelejas, disputas, brigas, um querendo ser melhor que o outro, ser mais importante. A gente estava conversando com um casal também, e ela falando com a gente sobre isso. Pastor, olha, a academia dele é a melhor, o carro dele é a melhor, e a minha é de fundo de quintal, o carro é o pior, para mim é o pior. Então, Paulo está dizendo aqui o seguinte: ninguém maltrata o seu próprio corpo. Então, se nós tivermos essa perspectiva, que eu e ela não somos dois, mas somos uma unidade, o que ela é, eu sou, o que der para ela, dá para mim, o que dá para mim, dá para ela, e que nós juntos formamos uma unidade, e que nessa unidade não existe preferência, não existe mais importante, não existe maior, não existe, sabe, aquele que tem primazia, preferência, que nem Deus olha lá de cima e diz, gosto mais desse do que esse. Não! Se nós olharmos para a perspectiva bíblica, nós vamos ver que muitas das nossas pelejas e contendas e dificuldades no relacionamento é porque nós não aplicamos a palavra de Deus na nossa vida. Sabe, é uma unidade, são dois que agora se tornam um. Então a chave para compreender o segredo do casamento e viver bem é isso. Dois que se tornam uma só carne. Não existem dois brigando, disputando, disputando o comando da vida do outro, mas uma unidade que administra todo o relacionamento. Quem manda no relacionamento? Uma só carne. E Paulo encerra, e a gente vai ver que não há confusão nos ensinos de Paulo, porque tem gente que pega aquele negócio ali, que a mulher tem que aprender em silêncio, e até hoje a mulher não pode falar nada na igreja, tem que ficar calada. Tem igrejas aqui em Salvador assim, que a mulher tem que ficar calada, Nazareno. Calada! Não tem aquele personagem do Chicanísio? Nazareno! Aí ele olhava para a câmera no final, tá com pena? Leva para você, os mais velhos lembram, né? Leva para você. Então, é interessante isso, sabe, amados? Tem igrejas hoje que ensinam essas loucuras, que a mulher tem que ficar calada, tem que aprender calada, não pode falar nada. E na verdade foi uma questão completamente para um local específico, com base numa questão cultural e dentro de uma opinião de Paulo. Não é, você não vai ver isso como mandamento em nenhum lugar na Bíblia. Pelo contrário, sabe o que Paulo fala? Em Gálatas 3, 26, 28? Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Por isso que eu digo que o Novo Testamento restaura a dignidade da mulher. Às vezes, sabe por que a Bíblia não é pregada de forma correta? Por causa da mardita da preguiça. E a gente vê, às vezes, as pessoas pregando o que querem, o que gostam, o que acham. Por isso, minha irmã, você no Novo Testamento tem um papel importantíssimo. Não há diferença entre você e o homem no Novo Testamento. Existe uma situação de liderança, ele lidera, mas ele lidera para fazer bem, não para dominar. Você, homem, e você, mulher, são agora uma unidade, uma só carne. Não tem peleja, não tem disputa, não tem nada disso, não pode haver isso. Tem que haver uma unidade. Há diferenças? Existem conflitos? Existem, mas quando eles são trazidos para a palavra de Deus, esses conflitos caem por terra em nome de Jesus. Porque Deus deseja abençoar a nossa vida, o nosso casamento. Por isso que a posição da mulher no Novo Testamento quase que se confunde com a relação conjugal. E é importante a gente entender hoje como que Deus, ele vê a mulher como uma pessoa importante ao lado do marido. Sabe, você marido, você precisa restaurar a dignidade da sua esposa. E você mulher precisa reverenciar, respeitar o seu marido.
Porque o que Deus vai fazer no nosso meio, quando nós aplicamos a palavra dele, é algo tremendo, maravilhoso, algo grandioso, algo extraordinário. É bom, amados, a palavra de Deus traz liberdade para a gente, a palavra de Deus nos liberta, a palavra de Deus nos posiciona, sabe, num lugar de honra. Fica de pé em nome de Jesus. Amém? Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. E as mulheres, né? Assim, portanto, deixará o homem, o pai e mãe se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Quem é que manda no seu casamento? Uma só carne. Quem é que manda lá na sua casa? Uma só carne. É uma só visão, é uma só direção, é uma presença, é uma unidade, é algo novo. Hoje é o dia dos pais, né? Não é isso? É o dia dos pais. E nesse dia dos pais, pensando em tudo isso que eu pontuei aqui, eu pensei em falar algo para vocês, muito importante. Sabe, irmão, sabe qual é o melhor presente que os seus filhos podem receber, ou podem te dar, ou eles podem receber de um pai? Porque Dia dos Pais a gente quer receber presente, reconhecimento, né? Isso é importante. Eu recebi, Viane me deu lá um presentinho, as crianças me deram também. Foi tão legal, gostei tanto. Se bem que um foi eu mesmo que comprei, né? Mas sabe que o melhor presente que seus filhos podem receber de você, pai, é amar sua esposa, amar seus filhos, cuidar da sua família, sabe, dedicar a eles o seu coração, o seu melhor tempo, a sua vida. Esse é o melhor presente. O melhor presente que sua família pode receber é o amor do seu coração. E eu fico pensando assim, como nós podemos testemunhar de uma forma tão graciosa, só demonstrando para o mundo que nós podemos ter um relacionamento ajustado. Que você pode viver bem com a sua esposa, você pode viver bem com seus filhos. Eu acho que o mais poderoso testemunho dos pais para os filhos é eles perceberem que os seus pais se amam, se respeitam, se valorizam. É o melhor testemunho. Você não precisa ficar para o seu filho, você tem que aceitar Jesus, porque Jesus... Se os seus filhos virem dentro da sua casa que você ama a sua mulher de verdade, isso vai ser uma bomba, sabe, de graça, de amor na vida deles. Isso é muito importante. Você precisa entender isso hoje à noite. Por isso que lá o Velho Testamento, o último versículo do Velho Testamento, diz o seguinte: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Malaquias, não é isso? Finalzinho, último versículo. Ele converterá o coração. E eu acredito que esse processo de conversão, onde Deus está convertendo o coração dos pais aos filhos, mas também o coração dos maridos às esposas, das esposas aos maridos, é um processo contínuo. Processo, sabe? Processo longo, contínuo. Guarda seu coração. Proteja seu coração. Dê sempre para sua esposa, o seu marido, o melhor do seu coração. E isso vai ser um testemunho poderoso para aqueles que estão perto de você. Pedro fala algo que nós não percebemos o impacto disso. O testemunho nem sempre é o que se fala, mas sempre é o que se vive. A mulher, ela tem uma capacidade de pregar o evangelho até sem abrir a boca.
sendo sujeita ao marido, porque se algum não conhece a palavra, passará a conhecer pelo procedimento. E isso é uma realidade para nós como casal também. Se você, meu irmão, amar sua esposa como Cristo amou a igreja, e você dedicar o seu melhor para ela, aquelas pessoas que estão ao redor de você, vai ver Cristo na sua vida de uma forma poderosa, e você vai pregar o evangelho sem mesmo citar o nome de Jesus. Só o amor vai constranger, vai ensinar. Só o amor vai manifestar Jesus. Só o amor que você tem à sua esposa, à sua família. Então, vem cá, meu amor. Então valoriza esse presente que Deus te deu. Ame sua esposa, ame seus filhos, ame a sua mulher. Trate ela como um vaso de honra. O Novo Testamento traz ensinos preciosos para nós. Trate ela como um vaso de honra. Pode ser um pouco mais fraca do que você, mas para Deus ela é um vaso de honra. Por isso que Ele manda dar honra à mulher. Deus não ia mandar dar honra àquilo que Ele não considera honroso. Deus vê a mulher como algo honroso. Amém? Fraca fisicamente somente. Frágil, nem é fraca a palavra, é frágil, um pouco mais frágil do que você, mas muito forte diante dos desafios e os problemas da vida. E isso é importante deixar claro também. Ela não é fraca em relação aos desafios da vida e os problemas da vida. Ela é mais frágil do que o homem fisicamente. É isso que a palavra diz. Por isso que eu rechaço essa expressão que a mulher é o sexo frágil. Não, a mulher ela é forte. Diante de tantos desafios da vida, ela é muito forte. Amém? Feche teus olhos.